tarde a todos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos. Irmãos, gostaria de trazer uma reflexão sobre esta planta que está aqui, né? Que é um tipo de graminha, porém diferente das gramas tradicionais que crescem rastejando no chão. Estamos aqui diante de uma toceira de bambu. É uma graminha que ela cresce para cima, ela cresce para o alto. Lá em Colossenses capítulo 3, nos versos seguintes, vem dizer assim: se portanto ressuscitares com Cristo, buscai as coisas lá do alto, afeiçoai-vos as coisas lá de cima. O bambu ele tem alguns ensinamentos divinos para a minha e para a sua vida. Uma certa vez um jovem viu uma tempestade e a tempestade derrubou uma figueira muito grande, muito frondosa, né? E reparou que também tinha alguns bambus, mas que os bambus, por mais frágeis que parecessem, eles não se quebraram. E ele foi perguntar ao seu avô: vovô, por que a figueira que é tão forte, que é tão robusta, por que ela quebrou diante do vento e o bambu, que é tão frágil, tão simples, ele não quebrou? Aquele avô adorou aquela pergunta. E aí ele foi ensinar o seu neto: filho, a figueira, ela se considerava forte demais. Ela confiava na força das suas raízes, na força do seu tronco, que era muito grosso. Porém, veio o vento forte e a derrubou. Enquanto o bambu, ele traz ensinamentos para a gente fantásticos. O bambu, antes de crescer, né, para cima, ele cresce para baixo. Ele se enraiza, demora mais ou menos de 4 a 5 anos se enraizando, buscando alicerces, se apegando a pedras, a rochedos, aprofundando suas raízes. E o mesmo tanto que ele cresce para baixo, ele cresce para cima. Ao mesmo tanto que ele se alicerça, e aí trazendo para a vida do cristão, ao mesmo tanto que o cristão se alicerça na palavra de Deus, ele começa a buscar o alto. Ele não pode buscar o alto sem se alicerçar na palavra de Deus. Porque senão vai vir o vento, vai vir a chuva e vai derrubar aquela casa que não foi construída na rocha. Então, o mesmo tanto que o bambu cresce para cima, ele cresce para baixo. O mesmo tanto que ele busca o céu, ele procura se enraizar. Outro ensinamento fantástico que o bambu nos traz é que ele não cria galhos como as outras árvores criam, aonde dá espaço para sujeira, aonde muitas das vezes esses galhos apodrecem, aonde muitas das vezes esses galhos sugam toda a energia dessa árvore. E aí eu lhe pergunto: se você fosse um bambu, quais são as áreas da sua vida que são como galhos apodrecidos, que só estão sugando sua energia, que só estão sugando aquilo que você tem? Um ensinamento muito belo sobre o bambu é que ele é feito de nós e não tem eus. Ele tem muitos nós, mas não tem eus. Você já viu um bambu crescer só? Só um pé desse aqui, ó. Só um em algum canto? Você nunca vai ver. Porque o bambu ele só cresce com os seus irmãos. Ele só cresce em comunidade. Assim também deve ser a vida do cristão. Ele tem que buscar a comunidade, ele tem que buscar os seus irmãos para poder crescer. Ele é cheio de nós e vazio de eus. Esses nós que tem aqui é o que fazem com que o bambu seja firme. E aí vem outro ensinamento fantástico do bambu. Eu não sei se vocês já viram quando bate um vento forte sobre um bambuzal. O bambu ele se dobra, ele chega a bater com sua copa no chão, mas ele não se quebra e depois da tempestade ele está de pé. Assim é na minha e na sua vida, como quando estamos alicerçados na rocha, na palavra, em Jesus Cristo de Nazaré. Vai vir a tempestade, vai vir a chuva, mas aquilo não vai
nos quebrar, nós vamos nos torcer, nós vamos sofrer, nós vamos envergar, mas pelo fato de estarmos alicerçados, quando a tribulação passar, estaremos de pé novamente diante do Senhor. E é esses nós que o bambu tem que faz com que ele tenha essa firmeza. O bambu ele alcança 25 metros, 30 metros de altura e mesmo assim ele não quebra. Outro grande ensinamento que o bambu nos traz, você já abriu um bambu? Você já viu o que é que tem dentro do bambu? Nada. Porque o bambu, ele é vazio de si próprio. Assim, é como eu e você que seguimos a Cristo devemos ser. Vazio de nós mesmos, para permitir que o Espírito Santo de Deus habite em nós e faça de nós uma nova criatura. É impossível você ter um copo d'água cheio de água, ele está cheio d'água. Se você derramar uma gota, ele vai transbordar. Na minha e na sua vida não convém ser assim diante de Deus. Precisamos nos esvaziar de nós mesmos, ser como o bambu, vazio de si próprio, para que Deus possa nos preencher. E mesmo ele sendo vazio de si próprio, ele tem todas essas características, porque o Espírito Santo de Deus é quem nos preenche. Que Deus abençoe vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.